Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, meus irmãos. Nessa manhã de domingo eu venho aqui mais uma vez para conversarmos sobre o tema das células dessa semana, que abre o tema das células deste mês. O título do tema das células para esse mês é Mais do que Vencedores. E a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Mas o contexto desse texto, né, ele traz algumas coisas desafiadoras quanto à fé, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas esse tema, mais do que vencedores, tem um propósito. E eu quero ser, assim, sempre muito aberto com todos os irmãos e trazer os irmãos para esse lugar de compromisso e responsabilidade com a igreja, com aquilo que temos vivido, né? A pandemia, obviamente, mexeu muito com a gente, com o mundo inteiro e trouxe, né, deixou muitos desafios, né? E nosso contexto aqui, nós tivemos uma mudança de liderança, uma mudança de realidade, não de realidade, uma mudança de liderança, né? No meio do processo da pandemia, todos esses desafios, né, se somam e mexem com a gente de muitas maneiras. Hoje nós estamos vivendo um desafio financeiro. Não estamos com a corda no pescoço, não estamos perto de alguma situação dramática, nada disso. A igreja tem recursos, mas a igreja está vivendo uma situação específica já há alguns meses. Nós temos fechado os meses no vermelho, ou seja, as nossas entradas têm sido maior do que os nossos gastos. Nós, como igreja, não mudamos nosso estilo de vida e nossos compromissos, né? Mas efetivamente a nossa entrada diminuiu e as demandas permanecem, continua e a vida está cada vez mais cara e todas as demandas se mantêm. Neste momento, nós estamos fazendo cortes e talvez você perceba esses cortes em algumas coisas que eram comuns nós termos, eram comuns serem encontradas. Uma igreja, assim, sempre pronta a ser sempre liberal com todos os eventos, com todas as reuniões, mas a gente vai precisar fazer alguns cortes e você vai perceber ao longo da nossa vida esses cortes. O que não pode ser cortado é a nossa alegria e o que não pode ser cortado é o nosso entendimento de que Deus tem uma obra para realizar entre nós, está realizando algo muito especial entre nós. Mas eu preciso que você saiba que nós, nesse momento, estamos fazendo ajustes, mas estamos enfrentando alguma dificuldade que representa esse fechamento no vermelho já há alguns meses. Não quero com essa palavra gerar medo no seu coração. Pelo contrário, nós somos um povo de fé. Não andamos por aquilo que vemos e por aquilo que sentimos. Somos um povo de fé. E podemos pensar, o que Deus está fazendo conosco? Porque o que Ele quer nos ensinar nesse processo? Para onde Ele quer levar a nossa igreja? E o que essa oportunidade gera em nós para que cresçamos, para que a gente amadureça como igreja. Então, por isso, o desafio desse mês em falar sobre sermos mais do que vencedores, em lembrar
dessa nossa realidade em Cristo Jesus. O primeiro tema, né, das células para esse mês, ou seja, o tema desta semana, o título é Um por Todos e Todos por Um. Deus por todos e todos por Ele. Isso não muda, essa é a nossa realidade. Mas como isso se aplica a nós? Como isso nos ajuda nesse momento a caminhar como igreja? Bom, Deus está gerando uma mudança de mentalidade em alguns aspectos. Até em alguns aspectos que envolvem a razão de alguns gastos que talvez não fossem tão necessários, mas é uma mudança de mentalidade no nosso estilo como igreja, na nossa participação, no nosso envolvimento. A igreja pode estar sendo despertada por Deus para participar de forma mais ativa em tantas situações, em tantas circunstâncias, nos nossos encontros, a igreja poder ser mais participativa em tantos aspectos. E a gente vai, ao longo desse mês, trabalhando essa questão. Mas o desafio maior aqui, para essa semana, a gente vai pensar no seguinte, Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Ele gera isso. Ele direciona todas as coisas para o nosso bem. Ele direciona todas as coisas para o nosso crescimento. Ele usa todas as experiências para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Porque ele tem um propósito. A palavra propósito é uma palavra muito importante na vida de um crente. É uma palavra muito importante na vida de um servo do Senhor. Sabe, eu existo por um propósito. Eu nasci por um propósito. E nasci e renasci. Eu nasci lá atrás por um propósito. Lembro da palavra do Salmo 139, né? Quando eu era substância ainda sem forma, ele me viu, ele contemplou os meus dias quando eu era uma substância sem forma. Então havia um propósito para mim desde o ventre. Mas um propósito se confirmou na minha vida quando eu nasci de novo. Quando você nasceu de novo, há um propósito para você. Então, há um propósito para a vida e para a história dessa igreja. Há um propósito para essa igreja estar neste lugar. E todas as coisas, então, cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo esse propósito, conforme, de acordo com esse propósito. Então, nós precisamos crer nisso. Crer que Deus está usando todas as circunstâncias para o nosso crescimento. Eu queria lembrar também de uma palavra de Paulo que está lá aos Filipenses. Os Filipenses, no capítulo 4, no verso 12 e 13, Paulo dá um testemunho pessoal. Ele fala a respeito das suas experiências. Olha o que ele diz lá, versos 12 e 13, fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo, ele está dando o testemunho dele de que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe passar por situações de fartura, situações de necessidade, situações de escassez. Ele enfrenta qualquer coisa. Por quê? Porque ele é fortalecido no Senhor. Ele é fortalecido no Senhor para enfrentar qualquer
situação. E se a gente fizer uma conexão, inclusive tem uma pergunta aqui que fala exatamente a esse respeito. Mas eu vou chegar nela agora. Vamos lá. Voltando para o Romanos capítulo 8, a gente pensa assim: sei passar por qualquer circunstância, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Romanos 8 mostra um pouco mais dessa certeza de Paulo. De onde vem essa certeza de Paulo? Ele sabia que tudo cooperava para o seu bem, para o seu crescimento. Então ele aprendeu a enfrentar as circunstâncias com essa certeza e com essa esperança. Só que em Romanos capítulo 8, lá no verso 35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É diante disso aqui que Paulo fala no versículo 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, Paulo está falando sobre Deus faz com que tudo coopere para bem daqueles que amam a Deus. E no meio do processo ele fala sobre, então, diante disso, a gente vai ficar com medo de quê? Quem vai nos separar de Deus? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Olha, são coisas desafiadoras. Mas elas não só não nos separam do amor de Cristo, como contribuem para o nosso crescimento, para a maturidade daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E aí ele finaliza dizendo: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo não está sendo triunfalista, não está dizendo tudo vai ser bom para a gente, tudo vai ser as mil maravilhas, porque nós somos mais do que vencedores, e tudo vai ser um mar de rosas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que em meio à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo e à espada, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque todas essas coisas são usadas para o nosso crescimento. Não significa que a gente vai se manter nelas. E mesmo que se mantenha nelas, nossa esperança não está neste mundo, está em promessas superiores, em realidades superiores. Mas a nossa vida está dentro de um propósito soberano, um propósito poderoso do coração de Deus. Então ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para que a gente avance nesse propósito, para que a gente cresça nesse propósito. Eu queria terminar lendo Filipenses 2. Esse é um texto que a gente usou bastante esse ano, que fala sobre o purê de batata, né? Foi o texto que a gente usou para aqueles estudos do purê de batata, tanto do retiro quanto do tamanho das células de março, né? Após o retiro. Mas o texto diz assim, Filipenses 2, 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Se por estarmos em Cristo já se manifesta em nossas vidas motivação. Cristo é a nossa motivação. Cristo é a razão de tudo que fazemos e somos. É a motivação desta igreja há 25 anos.
Cristo é a nossa motivação como filhos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, como uma comunidade cristã. Cristo é a nossa motivação. Mas Cristo também nos leva não só a sermos motivados nele, né, termos nele nossa motivação, mas por estarmos nele e nossa vida, né, estar fortalecida nele, nós somos motivação para outros. Independente do que a gente fale, né, nós somos motivação para os outros pelo nosso testemunho, por aquilo que os outros podem observar em nossas vidas, mas efetivamente somos motivadores quando exortamos, quando ensinamos, quando discipulamos, quando conduzimos as pessoas na palavra. Então, nós exortamos uns aos outros em amor, nós animamos uns aos outros no caminho, na verdade, na firmeza, na fé inabalável. Então, por estarmos em Cristo, nós temos motivação, somos motivadores. Nós somos encorajados e encorajamos. Nós somos fortalecidos e fortalecemos. Em Cristo há comunhão no Espírito. Cristo produz uma conexão espiritual, mas não só uma conexão espiritual para estarmos juntos e usufruirmos da alegria de estarmos juntos, mas de uma profunda afeição e compaixão, misericórdia, ternos afetos de misericórdia. Nós nos inclinamos uns aos outros, nós cuidamos uns aos outros. Todas essas coisas existem, por quê? Porque nós estamos em Cristo. Mas Paulo fala assim, olha, tudo que vocês têm aí em Cristo é maravilhoso, mas eu peço, completem a minha alegria indo além disso. Poxa, como que a gente precisa ir além disso? Sabe, no mesmo livro, na mesma carta aos Filipenses, Paulo fala sobre Evódia e Sintique, duas mulheres que em algum momento foram uma bênção, mas estavam aqui dentro da igreja brigando, estavam dentro da igreja em contenda. Ele pede ao pastor, ao líder de Filipenses, a gente não sabe quem era, mas ele pede a esse líder, olha, cuide delas. Elas trabalharam comigo no Evangelho, na pregação do Evangelho, na proclamação do Reino de Deus. Mas alguma coisa aconteceu que elas estão brigando entre elas, elas estão em rixa. E ajude-as a entender que elas podem, devem, precisam caminhar em unidade, num só pensamento. Então, a gente pode estar em Cristo e em Cristo ter convicções e ter uma vida transformada, mudada, mas ainda assim a gente pode divergir e se afastar. Paulo está então dizendo para a gente, vocês estão em Cristo, que já tem motivação, são motivadores, têm comunhão gerada pelo Espírito Santo e são até misericordiosos uns com os outros, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Que desafio! O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, nesse momento em que eu, como seu pastor, venho aqui diante da igreja, estou falando com a igreja, estou trazendo um assunto para ser tratado nas células, eu, como seu pastor, estou vindo aqui para dizer para vocês, nós estamos enfrentando um tempo de desafios, mas não estamos caídos, não estamos derrotados. Sabe, vamos participar juntos desse processo. Vamos nos aproximar nisso. Gaste tempo na sua célula nessa semana e nas próximas semanas orando profundamente pela igreja. Orando para que Deus faça, sobretudo, você entender o seu lugar, entender a sua participação. Porque a igreja não é o prédio, a igreja não é a conta bancária que ela tem, a igreja não é a capacidade que ela tem de se autogerir. A igreja somos nós. A igreja não é a estrutura humana, porque se um dia essa estrutura humana ficar pesada, a gente encerra com isso tudo e segue vivendo nas células o relacionamento em Cristo Jesus. Quantos lugares aí no mundo a igreja não pode se reunir publicamente? A igreja não pode ter uma estrutura como a que nós temos aqui?
sequer podem ser ouvidos instrumentos tocando. A igreja clandestina se reúne debaixo das árvores, nas cavernas, sabe? Até no esgoto a igreja já se reuniu, nas catacumbas. Então, a igreja é maior do que aquilo que os nossos olhos veem. A igreja é maior do que as estruturas das quais usufruímos com tanta alegria. Não creio que Deus tenha nenhum plano de, como eu falei aqui, abalar qualquer tipo de estrutura, a não ser a nossa estrutura. Nossa igreja vai avançar em vitória, como mais do que vencedora que ela é. Não o prédio, nós, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa força juntos no Senhor, em nome dEle, vivendo o propósito dEle. Ou seja, eu creio que Deus está empurrando a gente para uma unidade. Nós falamos no ano passado, aliás, nesse ano, sobre o tal do purê de batata. E eu creio que Deus está empurrando a gente para um lugar onde a gente se conecta, onde a gente compartilha todas as coisas, onde a gente se ama num nível novo, num nível especial, numa realidade mais poderosa. Eu creio que Deus está nos empurrando para um lugar de experiências mais profundas. Eu creio que Deus está nos empurrando para um lugar de experiências de fé mais marcantes e mais tremendas. Eu creio nisso, quero desafiar você a crer nisso. Então, nesse momento, o chamado para a igreja é o chamado à unidade. O chamado a estarmos conectados. Conectados em oração, conectados em propósito, conectados em entendimento. O chamado não é para você ficar nos corredores falando sobre isso ou aquilo, criticando, julgando isso ou aquilo. Querido, ore ao Senhor, busque ao Senhor, dedique-se ao Senhor. Vamos estar juntos nesse processo. Qualquer membro da igreja tem acesso às contas da igreja. Você pode saber, procurar, perguntar. Então, não fale nos corredores, não fale do seu pastor, não fale da sua liderança. Vamos orar juntos, vamos buscar ao Senhor juntos, vamos clamar pela sua bênção sobre nós e, sobretudo, vamos entender que tempo é esse que estamos vivendo, por que estamos vivendo e como podemos crescer nele, como que podemos crescer com ele. Amém, querido? Deus abençoe você. Use esse tempo para orar, clamar, interceder. Faça parte dos encontros da igreja. Venha no culto de oração e jejum. Hoje pela manhã estaremos em oração e jejum aqui na igreja. Venha aos nossos encontros, venha participar das vigílias, não como uma obrigação, não se sinta obrigado a estar aqui, faz por entendimento, faz porque você quer participar, você quer estar orando, você quer estar dizendo, Senhor, conte comigo, para entender o que o Senhor está fazendo e obedecer o que o Senhor está pedindo a nós. Amém? Deixa eu terminar esse vídeo com uma oração. Querido Deus, confiamos no Senhor. A igreja é tua. E o Senhor vai nos levar a um lugar de bênção e de alegria, Senhor. Cremos nisso, Pai. Cremos, Senhor, que esse tempo é um tempo de crescermos e amadurecermos. Desafia-nos, Senhor. Desafia-nos, meu Pai. Como o Senhor quiser nos desafiar. Desafia o nosso bolso, desafia o nosso posicionamento com relação à proclamação do Evangelho. Desafia-nos como igreja, Pai. É o que clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E que nesse processo todos estejamos em unidade, em comunhão, lutando a mesma luta no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você. Estamos juntos. E esse mês vai ser
marcante na história da nossa igreja. Eu acredito que esse mês vai ser um mês especial, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido.